E aí, para conduzir, né, para continuar a nossa conversa, depois desse painel, dessa palestra inspiradora, queria convidar o Diogo Dutra, da Calçocado, para ser o mediador do nosso próximo painel. Por favor. A gente vai falar um pouco sobre inovação, hora de investir e fomentar. Para estar com a gente nesse painel, convido também o Alessandro Machado, sócio-diretor da Cedro Capital. Cadê? Junte-se a nós, Alessandro. Obrigada. A Uda Oliveira, coordenadora de negócios de base tecnológica do Sebrae Nacional. Muito obrigada, Uda. José Menezes, gerente de relações com o mercado da Embrapi. E Rochester Costa, especialista de empreendedorismo e investimento em startups da FINEP. Obrigada, bom painel, pessoal. Obrigado. É isso. Vai, por favor, na ordem. É isso. Bom, vamos lá, gente. Bom dia. Então, como já me apresentei rapidamente, sou o Diogo Dutra. É uma honra estar aqui podendo falar e dividir esse palco com vocês e conversar um pouco sobre os investimentos, né, e a diversidade dentro do ecossistema de investimentos para a Deep Tech. Vou fazer um pequeno panorama, até porque a gente teve um outro painel parecido em São Paulo, e eu acho legal a gente trazer aqui, e eu já passo a palavra para cada um de vocês se apresentarem, e depois, na sequência, eu começo com algumas perguntas. Mas eu acho que o interessante, e o que está no nosso manifesto, Deep Tech, ele fala bastante sobre como o ecossistema de investimento de startup precisa dessa diversidade de investimentos. E a gente... Alô? Oi? E a gente vê um crescente, né, tanto de um pessoal de investimento de impacto, um espaço mais institucionalizado de governo, trabalhando em blended finance, né, numa mistura de capital público e capital privado. A gente tem falado cada vez mais com venture capital, que estão com vontade, estão com apetite para Deep Tech, só que entendem mecanismos de risco de maneira diferente e começam a tentar enxergar e mitigar esse risco com parcerias. Então, a gente tem visto também uma denominação interessante dentro desse universo chamado de capital paciente. Então, investidores privados que têm family offices entrando nesse cenário também. Então, tudo que a gente tem trazido no Manifesto Deep Tech provoca um pouco esse espaço que, a princípio, para gerar passar por esse vale da morte das startups Deep Tech, precisa de vários atores, e eu acho que a ideia aqui é conversar com cada um aqui presente, como eles estão vendo essa perspectiva e como eles estão atuando mais recente para esse cenário. Então, eu vou passar a bola aqui para os meus convidados, para eles se apresentarem, e aí a gente já começa a tocar o painel com algumas perguntas específicas. Antes só de eu passar, a gente tem ali em cima um QR Code. A gente tem utilizado esse QR Code, provavelmente a gente não vai conseguir fazer muitas perguntas aqui, mas a gente tem pedido a colaboração e a contribuição de vocês, porque perguntas, fatos, sugestões, ou acordos ou desacordos que a gente tenha por parte de vocês, a gente está tentando compilar, e a cada evento a gente organiza esse material para que fique também, né, dentro daqueles outputs que a Ilinka faz após esses eventos, como registro e um direcionador. Então, por favor, a gente incentiva todo mundo a interagir também por esse QR Code. Então, eu vou pedir para vocês se apresentarem, começando pelo Alessandro da Cedro Capital, por favor. Foi. Bom dia. Obrigado, organização, Paulo, pelo convite. É um prazer estar aqui. Esse assunto para a gente é muito curioso, a gente estuda sobre isso, a gente vai falar um pouco aqui das dificuldades, né? Bela apresentação do Del aqui, é maravilhoso ver isso acontecendo, né? Eu sou sócio da Cedro Capital, uma gestora de investimentos aqui de Brasília. A gente lançou em 2016 o primeiro fundo de Venture Capital aqui voltado para o Centro-Oeste, uma tese regional. Temos a FINEP, o Sebrae aqui como investidor desse fundo, ajudando a gente. Esse fundo fez 20 investimentos e a gente encerrou, há 2 anos atrás, a fase de investimento deles.
e começou uma tese nova com uma outra gestora parceira, a KPTL, do FIP-GovTech, um fundo para investir em empresas de tecnologia que, em tese, devem endereçar a modernização e a transformação digital de serviços públicos. Então, estamos aqui para... E sempre que a gente entra nesse tema de Deep Tech, é uma discussão quente lá dentro com a equipe. Uda. Bom dia a todos. Eu sou Uda, atuo no SEBRAE há algum tempo, há 20 anos. Estou no SEBRAE e, antes disso, atuei em institutos de pesquisa, na Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa, que tem a sede aqui em Brasília, a BIPT, e hoje estou no SEBRAE. Minha formação é em Engenharia Química, lá na UFMG, lá, morro de saudade lá de BH. E, assim, enquanto SEBRAE, queria manifestar assim, a nossa alegria de estar patrocinando os fóruns realizados pela Wilinca, esse é um deles. A gente entende a necessidade de ter essas discussões, de aprofundar essas discussões, e até para nos ajudar, enquanto SEBRAE, a ajustar rotas e mecanismos que nós estamos atualmente praticando, de fomento às Deep Techs. Então, parabéns, Paulo, parabéns, Wilinca, e o SEBRAE fica muito feliz aí com esse patrocínio e com essa realização. O SEBRAE vem atuando especificamente com a Deep Techs desde 2021, final de 2020, ali quando lançamos o primeiro edital, iniciamos a jornada, e agora, desde 2020, entendemos que, com toda a trajetória que o SEBRAE já tinha no apoio às startups, trabalhar com as Deep Techs é um diferencial, assim, traz muitos desafios, e que nós temos que nos preparar para isso. Então, essa discussão aqui ela é muito válida nesse sentido, porque a gente sabe que, nessa jornada, os desafios são outros. É repensar o que é acelerar e fomentar e até investir em startups aí de base tecnológica. A gente ficou algum tempo trabalhando ali na disseminação dos conceitos muito de inovação, de propriedade intelectual, e eu falo que, com o Catalisa ICT, que foi o programa que nós lançamos a partir de 2020, a gente conseguiu colocar a mão na massa. Então, a gente está sentindo realmente e vendo quais são esses desafios. Então, encerro a minha apresentação, senão a gente já começa a discutir aqui. Obrigado, Uda. José. Bom dia a todos e todas. É uma satisfação. Gostaria de parabenizar e agradecer ao Wilinca e o Caos Focado pelos eventos, por essa série de fóruns sobre Deep Tech. Isso é essencial. Eu sou Zé Menezes, da Embrapi, estou como gerente de relações com o mercado, e a Embrapi prioriza, o Deep Techs é um alvo natural da Embrapi. Desde 2021, nós lançamos o programa Lab to Market. Aqui tem esse público como prioritário, Então, a gente roda o Brasil mapeando, dialogando, identificando esses empreendedores de grande potencial, para que a gente possa co-investir com os parceiros da Embrapi, entre eles o SEBRAE, um grande parceiro. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. É uma alegria estar aqui também com o Rochester da FINEP, a gente poder ter esse bate-papo muito rico. Obrigado. Obrigado. Rochester. Bom dia a todos. Sou o Rochester Costa, estou como analista sênior da FINEP já também mais de 20 anos. A Uda a gente já se conhece já de muitos carnavais, Zé também. A FINEP ela é uma jovem senhora, ela está desde 67 atuando no mercado, e dentro dela, realmente, a questão das Deep Techs está no DNA dela, principalmente pelo apoio que ela dá aos institutos de pesquisa, mais recentemente ao que se constitui de incubadoras, parques tecnológicos, ambientes de inovação, e também a partir da subvenção e de outros instrumentos, investimento também, procurando dar esse olhar para fortalecer não só projetos, mas também empresas. Então, estamos aí com uma grande possibilidade de ampliação dos recursos, e eu acho que é muito importante, num contexto como esse, a gente poder direcionar de uma forma mais efetiva para a jornada desse conjunto de empresas.
E eu acho que é esse papel que a gente está fazendo aqui, mais uma vez agradecendo ao Ilinca, Caos Focado, a vocês que estão aqui, para a gente poder pensar como efetivamente a gente pode construir jornadas mais consistentes para essas empresas. E vamos conversar agora. Perfeito, obrigado, Rochester. Eu vou iniciar a rodada. Eu acho que, como a gente está falando de investimento em Deep Tech, quando a gente analisa, a gente fala bastante da como equalizar os riscos, né? Eu acho que esse é um tema bem central, e muito do que a gente falou um pouquinho em São Paulo também, foi sobre uma palavra que está na moda agora no cenário Deep Tech, que é o de-risking, né? Como que a gente analisa esse de-risking? Eu vou começar com o José. No final do dia, assim, como Embrapi, né, como que hoje vocês têm atuado dentro do portfólio de vocês, das escolhas do projeto, o de-risking tecnológico? Qual que são os meios hoje que vocês analisam os projetos e falam, olha, por aqui é um caminho interessante que a gente consegue mitigar os riscos tecnológicos de cada iniciativa que chega para vocês? Legal, Diogo, obrigado. Veja, a Embrapi, a mitigação do risco do desenvolvimento tecnológico, eu não diria nem só tecnológico, mas mercadológico também para o público de Deep Techs, para startups, faz parte da essência do modelo da Embrapi, né? Então, a nossa instituição, Diogo, a gente trabalha com uma modelagem toda de co-investimento, né? Então, o empreendedor, o P&D pesado que ele faz, você citou na sua fala de abertura, né? TRL ali 5 a 7, o carro-chefe da Embrapi é TRL 3 a 6, né? Então, do início ali da prova de conceito até validação ambiente relevante, né? E demonstração também, ambiente relevante. Então, esse é o carro-chefe, mais de 90% dos nossos projetos estão ali. E o modelo de co-investimento, a gente chega junto com recurso não reembolsável realmente, né? Não é crédito, o empreendedor não tem que devolver nada, e para ajudar a mitigar o risco. Estou falando da parte grana, né? Tem a parte tech mesmo, e aí essa rede de quase 100 centros de pesquisa, a Embrapi hoje, né? Estamos falando de uma rede de mais de 10 mil pesquisadores, né? Metade disso são mestres e doutores, então é muito robusto para fazer uma análise técnica e ajudar o empreendedor a estruturar aquela jornada com muito conhecimento de fronteira, conhecimento e infraestrutura, né? Então é analisado projeto a projeto, caso a caso. Mas eu diria que o punch principal do modelo é realmente chegar pesado com recurso não reembolsável. E para concluir com um dado bem concreto, na parceria que a Embrapi tem com o Sebrae, que é extraordinária e já opera há mais de 5 anos com muito sucesso, veja, para cada R$1 que um empreendedor Deep Tech ou uma startup, uma pequena empresa que tenha desafio tecnológico robusto, tenha para cada R$1 que ele coloca, a Embrapi, junto com o Sebrae e com os centros de pesquisa, coloca outros 9 não reembolsável. Onde que você consegue uma alavancagem desse nível? Então, assim, é a mitigação do custo do risco tecnológico, né? Então, eu acho que essa é uma mensagem central. O Brasil tem mecanismos de fomento muito robustos, ágeis, flexíveis, para ajudar o empreendedor nessa jornada que a gente sabe que é muito arriscada. Perfeito, perfeito. E só um detalhe, uma das minhas startups está com o Embrapi, com o Sebrae, ali em São Paulo, junto ao IPT, e toda a estrutura que a gente tem ali, acesso a equipamentos e pesquisadores, tem ajudado demais nessas transições de otimização da nossa startup. Então, é incrível mesmo, e bom, quem trabalha com isso, se não conhece, deveria conhecer mais. Eu vou passar, então, do risco tecnológico do José, vou ir para a Uda. A gente tem olhado, né, via Sebrae, um desafio enorme de o lado do mercado, né? E a gente vê também uma certa dificuldade, eu falo também pelos empreendedores que estão com a gente, do empreendedor cientista entender e conseguir mitigar os riscos de mercado. Hoje, o Sebrae tem feito, você citou o processo do Catalisa, eu vou pedir para você explorar um pouco mais isso, como que o Sebrae está olhando para diminuir esse risco de mercado, quais os mecanismos e instrumentos que vocês estão investindo para ajudar esse empreendedor, esse pesquisador, nessa jornada de diminuição de risco de mercado? Oi. Então, eu vou descrever um pouco o que a gente tem feito no Catalyse CT.
né, como foi dito aqui, né, pelo José Menezes, nós temos o investimento na Embrapi, junto com a Embrapi, mas é um trabalho focado, né? Nós temos demandas individuais de empresas que necessitam de apoio de um instituto tecnológico, como você falou, e esse apoio ele é muito importante porque, muitas vezes, ele não entra só na questão de trazer a infraestrutura tecnológica e aquele conhecimento para um teste, para uma validação. Ele provoca que o pesquisador repense a trajetória dele para alcançar o mercado, né? Então, esses pesquisadores, eles, como dizem, eles partem para essa reflexão de como você vai atingir o mercado com essas fases que você traçou aqui na sua jornada de inovação. Então, o que a gente tem acompanhado dos projetos da Embrapi é que provoca justamente essa reflexão para o pesquisador e empreendedor de como ele está conduzindo a jornada dele para atingir o mercado, né? E aí vem com questões, por exemplo, você já pensou na regulação? Você já pensou como vai ser a aprovação desse produto? Você pensou que você precisaria ter cuidado de ter um sistema de gestão da qualidade, de ter evidências? Você tem que fazer isso para depois você conseguir aprovar seu produto para chegar no mercado? Então, são reflexões que os próprios centros da Embrapi estão trazendo para esses pesquisadores, né? Então, fazendo esse parêntese da Embrapi. Mas, em relação à jornada do Catalyse CT, que é uma jornada que começa lá da pesquisa até o mercado, o que a gente busca explorar é que, desde o início, quando a gente seleciona, por meio de edital, pesquisas com potencial de inovação, e a gente proporciona para aquele pesquisador uma capacitação em empreendedorismo, a gente já coloca essa preocupação do mercado desde o início. Porque o pesquisador, quando chega na jornada do Catalyse CT, ele está muito encantado com a solução dele, resultado da pesquisa, né? Ele conhece muito aquilo, ele acredita naquele potencial, mas, às vezes, ele não olhou para fora para pensar assim, qual é o mercado relevante para essa solução maravilhosa que eu estou desenvolvendo? Né? Tem mercado? Com quem eu vou falar? Né? Vai ser uma solução direta para o consumidor final? Em que ambiente que eu vou ter que atuar? Né? Que aprovações que eu vou precisar? Então, todas essas reflexões a gente está procurando trazer já lá desde o início da jornada, em que ele constrói um plano de inovação, né? E ele avança ali no TRL ali de 3 até 5, 6, para que depois ele crie a empresa já com base mais sólidas, de ter prospectado o mercado, né, de pensar em que conexões ele vai fazer, né? E, então, essa jornada começa com essas pesquisas com potencial de inovação, eles são capacitados em empreendedorismo, eles desenvolvem um plano de inovação. Durante 12 meses, o SEBRAE fomenta com bolsas, essas bolsas, bolsa do pesquisador empreendedor, né, para que ele e recursos de custeio para que ele possa avançar aí nessa jornada até um TRL 5, ali 6, né, e estimula e orienta para que ele possa criar a empresa. Então, com o Catalyse CT, o que a gente tem visto é que a gente está conseguindo oxigenar o ambiente de Deep Techs no Brasil, porque a gente estimula a criação, a formação da empresa. Então, são novos CNPJs de Deep Tech que a gente coloca aí no mercado, né? Nessa primeira rodada, nós selecionamos 1.000 pesquisas com potencial de inovação. Na fase seguinte, nós selecionamos 270 planos de inovação que foram fomentados, né? Desses 250 planos de inovação, foram criadas 171 empresas. Então, 171 novos CNPJs. Né? E a gente sabe que a criação só do CNPJ não é suficiente, porque nós estamos justamente agora nessa fase, que é a etapa que a gente chama de inovar e escalar, né? Em que ele vai sair ali de um TRL 5.6 para poder chegar ali no 8.9. Né? E a formação da empresa, a criação do CNPJ, é muito importante, mas aí que ele começa a ter os problemas
realmente de ter que estruturar a empresa, de ter uma governança sólida, de pensar em finanças, de pensar em marketing, de pensar no mercado, justamente o que você está falando. Então, a gente vê que a jornada do pesquisador empreendedor não é fácil. É uma jornada longa, é uma jornada que precisa de muito apoio, e é o que o SEBRAE está buscando fazer com as várias parcerias que nós estamos desenvolvendo. Então, a gente busca, por exemplo, a contratação da Uilinka, que tem uma grande experiência para nos ajudar na jornada. A gente busca a parceria do INPI para as questões de propriedade intelectual. Nós buscamos a parceria do Fortec com os núcleos de inovação tecnológica. Buscamos a parceria com a Embrapi. A gente direciona muitos projetos da jornada do Catalisa para a Embrapi. Então, assim, nós estamos buscando todo o apoio, e o que a gente pensa é que esse programa ele precisa se transformar numa estratégia maior de país, que a gente traga junto, que a gente alinhe mais com o FINEP, com o CNPq, para que a gente possa realmente ter uma sustentação, aí, ter previsibilidade, ter continuidade nas ações de formação e desenvolvimento de Deep Techs no país. Uda, uma coisa super interessante, e a gente vem aqui, dentro do painel, já começando a fazer as costuras, a gente, uma coisa que eu sempre discuti internamente na empresa é que o recurso financeiro ele não é diretamente ligado a coloquei dinheiro, saiu a inovação. Existem muitas coisas para fazer esse recurso financeiro se tornar um resultado. E aí a gente fala, por exemplo, com o Embrapi, um mecanismo de você ter acesso a diversas estruturas laboratoriais e recursos intelectuais super relevantes para ajudar a diminuir o risco nessa primeira etapa do processo, e vem com o Catalyse CT num processo todo de ajudar a transformar recursos, de novo, em capacitação dentro de mercado e negócios, que não é simplesmente dar uma aula de como vender. É um processo todo complexo e que demora um tempo, tanto que vocês fizeram várias etapas em funil, onde vai amadurecendo o negócio, vai transformando um produto, vão fazendo escolhas, fazendo priorizações para que consiga acessar o mercado mais rápido. A diminuição de TRL não é só um índice tecnológico, um indicativo de maturidade daquela tecnologia com escolhas para virar um produto que alguém compre. Então, todo esse processo é super importante dentro do movimento Deep Tech, porque o cientista, quando ele quer e tem a vontade de empreender, são tantos riscos, pessoalmente falando, para o cientista, que se ele não tiver esse apoio, ele nem começa. Então, acho que, como você falou, é uma estratégia de fato de país. Eu acho que o fórum aqui também tem um pouco dessa provocação de mais atores entrarem nesse processo como um todo. Vou agora vir para um lado interessante também, pegando o Alessandro aqui, para falar um pouco da visão do Venture Capital. Então, a Cedro, ela atua especialmente com GovTechs, inclusive convido para todos para o período da tarde, pós-almoço, vai estar a Cedro de novo aqui com uma das startups. A gente vai falar de um case de investimento deles, que é o Data Policy, então convido para vocês falarem. Provavelmente o Alessandro vai comentar um pouco mais de como eles trabalham, mas eu queria que o Alessandro falasse primeiro como hoje vocês analisam risco. Então, ao vir uma startup e vocês olharem mercado e tecnologia, como que vocês fazem essa análise de até o investimento de fato de vocês, quais mecanismos vocês usam, e o quanto programas, como a gente falando do Embrapi ou do Catalyse CT, contam na hora de uma análise de investimento que vocês vão fazer. Bom, você montou aqui a escadinha na sequência certa, a gente está no final, na fase mais avançada aqui da cadeia. Então, você tem ali o primeiro momento que o pesquisador ou alguém vai desenvolver uma tecnologia, vai precisar de laboratório, vai precisar alguém pagando o salário dele para pagar as contas no fim do mês, porque não vai ter receita tão cedo. E algumas pesquisas levam anos ou década para virar um produto. A gente está mais no final da cadeia aqui. Então, quando a gente analisa no Venture Capital, a gente entende que aquela inovação, aquela pessoa, aquele empreendedor passou por outros estágios, e ele vai chegar no momento aqui que, para a gente poder enquadrar do nosso lado,
já estou com um produto, até fiz uma pergunta para o Del ali, já tá vendendo? Né? É a primeira pergunta que a gente faz quando a gente vai analisar investimento no Venture Capital. Isso é uma questão principalmente temporal. Né? Então, como é lógica do fundo de investimento, ela tem um tempo limitado, eu preciso encontrar empresas que já estão prontas para crescer, entrar na fase de escala, crescimento, para a gente poder vender num ciclo ali de 4, 5, 6 anos. Né? Então, quando você entra muito na pesquisa, a janela de tempo é muito alta. Por isso que o Venture Capital ele entra mais nessa fase mais na frente. Né? Então, sobre os critérios, a gente olha muito o empreendedor, acho que o critério número 1 são as pessoas que estão envolvidas, e aí a Alda falou um negócio importante, né? Não é só criar empresa, CNPJ, com quem eu vou trabalhar, né? Quem vai ser eu sou um cientista desenvolvendo um negócio no laboratório, quem vai vender para mim, né? Pô, ele trouxe o cara da Nestlé, né? Então quem vai vender para mim? Como que eu vou montar a equipe? Como eu vou me relacionar? Como eu vou ter toda essa estrutura? E aí a gente acaba entrando mais nessa parte, muito menos na parte técnica. A parte técnica, o cientista já veio com ela, o pesquisador já veio com ela. A gente tem muito pouco a agregar na parte tecnológica. A gente tem mais a agregar nessa questão, não só do capital investido, como de ajudar a empresa a se estruturar para crescer, para vender, trazer conexões, trazer conselheiros, criar conexões para que a empresa possa se desenvolver. Mas, dentre os critérios ali de avaliação, citando rapidamente, assim, a equipe que está vindo, né, quanto essa equipe está dedicada, de fato, àquele negócio, como está o produto, né, qual o grau de competitividade tem esse produto no mercado, as barreiras competitivas. Né, a gente faz bastante aquela velha análise de Porter ali para ver se o produto tem chance. Se a empresa já está, de fato, mês passado eu vendi 10, agora estou vendendo 20, amanhã eu vou vender 30. Então, se ela está numa escala mostrando que o mercado está comprando, né? A gente entrevista bastante os clientes das empresas. Então, quando a gente vai analisar, tem um processo ali na validação que é falar com os clientes, com os fornecedores, com os sócios, com os stakeholders todos, para entender se a empresa está com um produto, uma solução, um serviço ali bem posicionado no mercado, porque o nosso papel é ir a mercado e crescer e fazer esse negócio ter 100, 200, 400 funcionários e um grande negócio. Né? E aí multiplicar esse ciclo de reinvestimento. Perfeito. Então, assim, no final do dia, que é uma discussão que a gente traz bastante no fórum, né? Quando a gente traz um Venture Capital para falar em investimento Deep Tech, o ponto é, poxa, tem até eu consigo até dar um passinho além, né? Eu posso pegar, às vezes, um produto ou uma atração de mercado que ainda não está como se fosse uma startup digital, que são diferentes, mas eu consigo dar um passinho além, mas eu não consigo demais. Esse risco do meio do caminho, ele precisa ser dividido, ele precisa ser compartilhado. E aí vem todo o processo institucional, né? Embrapi, Sebrae, vou falar já de FINEP também, que ajuda nisso. E funciona, porque a empresa ela não desenvolveu o produto, chegou pronto, foi para o mercado e acabou. O desenvolvimento tecnológico é constante. Por exemplo, hoje lá no portfólio, a gente tem umas 4 ou 5 empresas com projetos ativos com a Embrapi e o CEIA lá de Goiânia, né? O Centro de Excelência em Inteligência Artificial. Então, ele fala assim, pô, eu quero melhorar meu produto. Eu preciso de recursos para desenvolver isso aqui. Só que hoje eu ainda estou numa fase que ou eu uso isso aqui ou eu pago salário. Como é que eu junto? Então, os programas de fomento eles acontecem não só no início, mas durante todo esse processo de desenvolvimento das empresas. Isso é fundamental. Excelente, excelente. Vou, então, agora trazer aqui o Rochester e a FINEP para a conversa. E, bom, Rochester, acho que não preciso nem falar, né, do quanto a FINEP trabalha e desenvolve hard science no Brasil há muitos anos. Aí eu gostaria que você comentasse um pouco, mais recentemente, o que esse olhar, né, de Deep Techs e o que a FINEP vem olhando para esse cenário, em como pegar, né, ou ajudar nas partes iniciais, até a interação com a grande indústria. Acho que no final do dia, as Deep Techs têm relacionamentos, necessidade de relacionamento também com a grande indústria, e como que a FINEP hoje tem se posicionado para endereçar e fomentar mais ainda esse ecossistema. 16 minutos. Então, olha, eu acho que o que a gente está procurando fazer, principalmente em relação aos instrumentos que nós temos, no caso, as subvenções econômicas, que é o dinheiro que é oferecido, que é o dinheiro adequado
para esse tipo de empresa, né? Os projetos que a gente está procurando incentivar são projetos em que você tem que construir um arranjo entre uma instituição científica tecnológica e uma grande empresa. Porque a gente sabe que a maioria dos projetos que eles vão ser bem-sucedidos, essas empresas, elas não é um pesquisador que ele vai chegar, descobre alguma coisa, e como já aconteceu várias vezes na FINEP, poxa, descobri uma coisa legal, o FINEP, me dá 20 milhões aqui para poder fazer uma fábrica. Não dá, filho, não tem condição. Então, na verdade, todos esses processos que vêm de vários agentes, e não só os agentes tipo SEBRAE, Embrapi, mas hoje você tem uma grandes ecossistemas de inovação, ambientes de inovação, onde essas empresas estão situadas, que acaba fazendo com que esses arranjos eles precisam ser construídos. Então, a partir desse momento, a gente procura, até com uma forma de mitigação dos riscos, né, de um projeto, na avaliação, verificar qual é a qualidade desse arranjo. Então, há na qualidade desse arranjo, que, na verdade, pressupõe que ele já tem algum relacionamento anterior e não construi esse arranjo para aquele momento daquele projeto, a gente verifica a trajetória das empresas, o grau de relacionamento entre elas, que tipo de trabalhos já foram realizados, que tipo de produtos já foram feitos para aquele objetivo ali, que, no caso da subvenção, é um projeto de risco elevado, né? E um componente que a gente colocou nas avaliações que pontua o cara ter um processo de gerenciamento desse risco, né? Se o cara ele coloca algo como uma NBR ou uma ISO que existe no risco e coloca a identificação dos riscos no projeto, a priorização dos riscos, o gerenciamento de riscos, das contingências, ao longo de uma execução que vai de 3 a 4 anos, se ele consegue estabelecer esse plano, ajuda na avaliação e nos ajuda no acompanhamento. Tá? Então, isso é uma coisa que é interessante. Agora, isso olhando para o lado científico. Olhando pelo lado mercadológico, que acho que é muito interessante a atuação da FINEP, é a nossa interação com a relação de investimento. Porque quando a gente, desde os anos 2000, que a gente tem um processo de construção, de apoio, de incentivo à indústria de capital de risco, o que o investidor nos traz para a gente? Ele traz uma lógica de mercado muito identificada através de tendências. Que nem o overlapping no futebol, né? O cara ele passa a bola para aquele ponto futuro ali. Ele não está passando para o lado, ele está passando. Eu quero alcançar aquilo ali em 3, 4, 5 anos. E muitos gestores, na verdade, ao avaliar, e eles, como nós todos, são uma grande antena de projetos de empresas, né? Vem de tudo, né? Lançou um edital, lançou uma chamada, vem 5 mil, 10 mil, 20 mil, e para os fundos também vem um monte, eu quero investir, ser investido. O olhar, como o Alessandro falou, em relação ao prazo que essas empresas, que os gestores precisam investir nessas empresas, e o perfil de empresas que você quer alcançar, nos trouxe para a gente uma visão de mercado muito poderosa, entendeu? E o que a gente está aprendendo cada vez mais nessa dinâmica é o seguinte: você pensava, o problema é que os nossos fluxos eles são processos lineares. E hoje em dia você não tem essa linearidade. Então, todas essas validações mercadológicas, elas têm que acontecer desde o início e num ciclo, né, de avaliação dentro da nossa linearidade, porque é de onde a gente vem, né? Setor público, orçamento, mecanismo de controle, blá, 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 essa coisa toda. Então, só que todo esse processo de inovação, desde o meio da década passada, e com as incubadoras, aceleradoras, ambientes de promoção de inovação cada vez mais voltados ao mercado, olhando o mercado até para garantir a sua sustentabilidade, essa avaliação, junto a esse ecossistema todo, ela acaba acontecendo num tudo ao mesmo tempo agora. Então, isso que é o legal, entendeu? E isso
o nosso desafio é ter a capacidade, através dos instrumentos que nós temos, né? A UDA fala muito bem do Catalisa. O Catalisa, ele é um processo que é stage gate, entendeu? Eu vou validando se aquele cara cumpriu todas as metas, tá certinho, beleza, vai para frente. Cumpriu todas as metas, tá certinho com a gente. A gente tem isso na gênese de empresa, de uma forma geral, que é o Centelha. Também vem 1 milhão, aí 500, 200, cumpriu tudo certinho. Então, você vai acompanhando a maturidade dessas empresas, obviamente diminuindo essa questão dos riscos, mas o que é mais interessante também é que você tem perfil de empresa para tudo. E, no caso do Venture Capital, é a pontinha lá da pirâmide, lá do iceberg, lá do cara, que é aquele cara que conseguiu tudo aquilo que a gente está falando agora aqui. Eu fui num centro espírita e consegui incorporar o pesquisador e o empreendedor dentro do mesmo corpo físico. Eu tive um contato com... Eu tive a epifania... O Wendel está indo embora lá, mas ele teve a epifania de que, eu sou um péssimo cientista, mas sou um cara de mercado maneiro. Por quê? Porque ele foi se expondo na trajetória dele e ele chegou num ambiente que isso fervilha, né? Os locais, essa coisa toda. Então, eu acho que é muito importante isso, até para a gente poder encaixar os nossos instrumentos e mostrando também que você tem diferentes perfis de deep techs e que elas são construídas não do nada. Eu não vou criar vou criar uma deep tech hoje. Não. É um trabalho que foi feito por CNPq, pesquisador, empresa, incubadora, aceleradora, Embrapi, Sebrae, não sei o quê, de 5 a 10, 15 anos. E aí é que um dos conceitos que eu mais gosto agora, em relação a empresas, se chama perduração. Não é nem taxa de sobrevivência, é perduração. Qualquer empresa, você vê as pesquisas de empreendedorismo, não é corrida de 100 metros rasos, é 10, 15 anos, cara. Não tem. Então, precisamos ter os mecanismos de suporte para apoiar isso nas trajetórias e nos caminhos para o investidor de capital de risco, para ser uma empresa que seja apoiada pelo Sebrae, que tem um negocinho dele, mas não é o grau, mas que seja o empreendedor, o business, e ele, olha, vamos junto até o fim. Entendeu? Isso que é o legal. E Embrapi também ajudando nessa brincadeira. Perfeito, Rochester. E uma fala interessante e também trazendo, né, um pouco dessa polinização cruzada do Fórum de São Paulo que a gente estava, foi interessante quando você traz, né, a aproximação da FINEP dos fundos e recebendo esse feedback, lançando editais em conjunto. A gente teve a presença de São Paulo da FAPESP também, e a gente teve uma parte do debate falando das FAPs e desse movimento que acontece aí, vai 5, 10 anos, de aproximação de uma visão de mercado, avaliando como Venture Capital. E aí, eu trago de novo a pergunta para a Uda, porque ela, na primeira intervenção, já falou um pouquinho disso, gostaria de explorar um pouco mais, porque é parte do nosso manifesto falar dessa articulação dos diferentes recursos e diferentes atores desse processo. E a gente sabe que o Catalyst CT está se transformando, e você, né, colocou cada vez mais a necessidade de ser um projeto com muitos outros atores. Eu queria que você falasse um pouco desse trabalho, da necessidade de articulação e como que vocês estão vendo para fomentar ainda mais essa articulação entre os diversos atores num programa tão importante como o Catalyst CT. Com certeza, assim, reunir essas várias competências nessa jornada é fundamental, né? Então, no Catalyst CT, desde o início, nós, né, demos a largada junto com o CNPq, porque a gente queria falar para o pesquisador, né? Então, a primeira reunião de apresentação do Catalyst CT foi numa reunião dos, como é que fala, os coordenadores de grupos de pesquisa do CNPq, né? Todos lá reunidos, coordenadores, e a gente falando para eles, olha, nós vamos, né, essa aqui é a ideia de criar o Catalyst CT, um programa que vai falar diretamente com o mestre e com o doutor. E, muitas vezes, esse mestre vai ser um orientando seu, que já é aqui um coordenador de pesquisa aqui dentro do CNPq, que tem um histórico, mas ele vai ter que ter o seu apoio. Se o coordenador... A gente teve no Catalyst CT casos em que o coordenador dele, no mestrado, no doutorado, não concordou que ele apresentasse a pesquisa para, né, iniciar a jornada do Catalyst CT. Recebemos inscrição
e depois carta do coordenador de que não apoiava e que não era cancelando a inscrição. Nós tivemos esses casos. Então, assim, a gente teve que falar no início lá com a comunidade científica, né? Vamos juntos, vamos identificar aí quais são essas pesquisas que têm potencial de inovação para a gente apoiar. E o CNPq foi fundamental, junto com a gente, né? Assinamos um acordo de parceria para a PDI com eles, e eles colaboraram com avaliadores depois para analisar essas pesquisas. Então, usamos a rede de pesquisadores do CNPq. Então, estou mostrando assim, lá no início da jornada, a gente precisou muito do CNPq, né? Aí fomos caminhando, precisamos muito de aceleradoras que conhecessem esse processo, né? E a ILINCA está aí. O SEBRAE tem um relacionamento antigo com várias aceleradoras que trabalham com startups do mundo digital. E, assim, a gente fala, é a mesma coisa? Não é. Então, não adianta eu contratar uma aceleradora que está acostumada a trabalhar ali 6 meses com uma startup digital e colocar ela no processo com as deep techs. Então, tem que ter essa adequação. Então, nós precisamos de aceleradoras que conheçam também esse processo e estejam preparadas para dar esse suporte, né? Com o INPI, a conversa com o INPI também foi nesse sentido. Foi, olha, nós não queremos do INPI só curso. Vocês têm a academia virtual do INPI, tem os cursos disponíveis, nós vamos oferecer para os pesquisadores, mas isso não é suficiente. A gente quer mentoria, a gente quer mentoria individual. Então, para cada equipe de pesquisador selecionada, a gente quer uma mentoria que fala sobre estratégia de proteção, que provoque aqueles pesquisadores a pensar não só ali em depositar uma patente, né? Mas fazer uma reflexão. É mesmo depositar uma patente? Ou é um segredo industrial? Você já pensou também que você vai precisar da marca lá? Você já pensou no desenho industrial? Em que, né? Então, traçar essa estratégia de propriedade intelectual. E isso a gente conversou com o INPI. E eles se prepararam para isso e estão se adequando também, né? Porque, inicialmente, queriam... Assim, vamos fazer a parceria e oferecer só os cursos. Mas eles estão fazendo as mentorias e isso está funcionando muito bem. E o que a gente percebeu é que, mesmo equipes que tiveram mentoria do INPI em etapas passadas, agora que estão ali essas 152 empresas que estão no final da jornada, elas querem voltar. A gente ainda precisa de conversar com mentores em propriedade intelectual para ver se realmente a gente está caminhando na estratégia correta. Agora, nós vamos precisar, nessa jornada, de mentoria e de capacitação para tratar com investidores, para tratar com grandes empresas. Eles têm que ser preparados para isso, né? Um pitch de uma deep tech para uma grande empresa completamente da conversa que ele vai ter com o investidor, né? E a gente tem depoimentos assim de empreendedores lá das deep techs que falam assim comigo: Uda, eu estou com frio na barriga porque amanhã eu tenho uma reunião com um investidor que está interessado aqui no nosso negócio. Eu acho que ele vai querer comer meu fígado. Eu uso essa expressão, entendeu? Mas é isso, né? Então, assim, como que ele vai ser preparado para essa conversa? Então, a gente precisa de ter... eu falo que no SEBRAE a gente usa vários mecanismos, como eu falei, acordo de parceria para PDI, convênio, contratação via sistema de fornecedor do SEBRAE, que a gente consegue colocar lá as aceleradoras, contratação via de vários formatos, e a gente vai precisar disso, de trazer essas competências para conter um pouco do início, do meio da jornada, mas agora para esse final da jornada com as 152 empresas. Amanhã nós temos um webinar lá com o grupo das 152 empresas sobre valoração de tecnologia, para eles também conseguirem entender que valor que tem tudo aquilo que eles desenvolveram, todos os ativos que eles têm ali na empresa, que é com isso que ele vai negociar. Porque no EdPtech, ele chega na negociação, ele já tem produção? Não. Ele tem infraestrutura instalada? Não. O que ele tem? É esse ativo intangível e a competência, o conhecimento dessa solução tecnológica com potencial de mercado, né? Então, ele tem que entender como ele vai fazer essa valoração. Mas só um webinar em que a gente vai levar um especialista para falar para eles é suficiente? A gente já está sabendo que não, que a gente vai ter que precisar reforçar isso também, talvez com mentorias. Então, assim,
São muitas competências que a gente tem que reunir, muitos atores para a gente poder ter sucesso e conseguir apoiar aí nessa jornada. Perfeito. Eu vou aproveitar, o tempo está mais curto, vou fazer uma pergunta mais emendada para o José e para o Rochester, e eu termino com o Alessandro. José e Rochester, eu acho que a UDA trouxe, a gente veio um pouco nesse assunto da articulação. Dentro do espaço da Deep Tech, um trabalho muito importante e relevante é o lado da indústria, né? Então, a gente tem acesso, às vezes, a uma tecnologia, ela não vai resolver o problema lá B2C do consumidor, mas ela vai resolver um problema B2B de uma grande indústria. E aí, assim, tanto em Embrapi, eu acho que a ideia é como que a gente consegue, enquanto startup, enquanto mecanismos, aproximar a grande indústria desse processo, seja com mentoria, seja com recurso, indicação de laboratório, infraestrutura também, etc. E, no caso da FINEP, como que vocês estão enxergando também envolver um pouco mais esse processo, seja da indústria, seja envolver outros mecanismos de fomento, o que o pessoal chama de blended finance, né? Então, a mistura de outros atores colocando capital. Então, às vezes, um capital público coloca uma parte, um outro capital privado coloca o mesmo volume. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco dessa articulação com esses outros atores em recursos físicos, intelectuais e financeiros também, por favor. Tá joia. Obrigado pela pergunta. Veja, essa aproximação da indústria com as deep techs, com os empreendedores, a Embrapi fomenta ativamente e faz isso com grana, inclusive, tá? Então, como vocês conhecem o modelo da Embrapi, a gente usualmente aporta 1/3, né, do valor total do desafio tecnológico, recurso não reembolsável, sem edital, aquele modelo ágil e tal. Como a gente intenciona promover essa cooperação, é o que a gente chama de projeto cooperativo, quando tem uma pequena empresa com uma grande, ou mais de uma pequena empresa, né, com várias grandes, médias, enfim, fornecedores, parceiros, clientes, a gente busca estimular com recurso, ao invés do 1/3 tradicional, a gente aporta 50%. Se é uma grande empresa com uma pequena. Então, tem uma cenoura lá, um incentivo financeiro significativo, aumenta de 1/3 para 50% do valor total do projeto, né? Isso no modelo Embrapi normal. Quando a gente soma com a nossa parceria com o Sebrae, a modelagem é de 3 níveis. Então, tem projetos de desenvolvimento tecnológico, que é só uma pequena empresa com uma unidade Embrapi, um centro da nossa rede. Tem projetos de encadeamento tecnológico, aí uma pequena com uma grande, por exemplo. E tem projetos de aglomeração tecnológica, que aí é um conjunto amplo de atores, inclusive investidores, dentro, né, daquele arranjo que está todo mundo desenvolvendo aquele projeto de P&D visando uma inovação lá na frente, né? E, da mesma forma que a gente aumenta o nosso bolso, a parceria com o Sebrae, essas 3 modalidades, aumenta o teto do bolso do Sebrae. Ele chega a dobrar de um projeto de desenvolvimento tecnológico individual de uma empresa versus uma aglomeração tecnológica, é o dobro o valor que o Sebrae permite o aporte. Então, a gente faz isso e promove ativamente, de tal sorte que hoje, do portfólio total da Embrapi, e a gente, semana passada, celebrou aí 4 bilhões em P&D, né, no conjunto de projetos do portfólio, em 10 anos só de Embrapi, né? Embrapi é uma instituição jovem, mas quase 20% disso são projetos cooperativos, por conta desses mecanismos de incentivo, né? Então, essa aproximação da indústria com as startups, ela ocorre de várias formas e com incentivos bem objetivos. Perfeito. E, Rochester, como que a FINEP tem promovido ou pretende promover mais esse espaço? O que a gente pode fazer para estimular ainda mais esse espaço de interação com a indústria? E outros capitais, né, que estão olhando para esse cenário também de Deep Tech. Então, a gente tem uma lógica muito voltada a projeto e esses projetos são definidos através de linhas que são definidas por políticas do Ministério. Então, a gente tem atuações muito voltadas à promoção dessas empresas nesses setores específicos, né? E, a partir daí, no caso, mais recentemente, você pensa no que seriam essas tecnologias habilitadoras, né? Inteligência artificial, blockchain, biotecnologia, nanotecnologia, cruzada com setores em que você tem que fazer isso. Então, por isso, como agricultura, cidades inteligentes, mobilidade, o que está
o Nova Indústria Brasil ele mostra muito isso, né? Nesse cruzamento, a gente acredita, até para essas questões de risco, né, é importante que tenha esses arranjos, né? Porque misturar o dinheiro, blended finance, é como se fosse misturar os presuntos nessa hora, vai criar problemas com os nossos... Tem que ter um arranjo muito bem legal. A gente consegue fazer um pouco isso com o Venture Capital, né? Quando a gente aporta dinheiro em alguns fundos específicos, ou a gente também coloca num projeto um qualificador para uma empresa que venha com um investimento anjo, ela dá um plus a mais nesse negócio, mas, como o Alessandro falou, são negócios em que você já comprovou. A gente, na FINEP, a gente até aceita no programa nosso FINEP Startup alguma espécie de risco tecnológico, mas o cara tem que estar naquela fronteira ali entre... eu estou ainda finalizando uma coisa, mas já estou testando a mercado, entendeu? Porque está no nosso DNA puxar isso um pouco também, porque a gente também tem mecanismos que podem apoiar essa empresa na fase posterior. Então, por isso que a gente, no nosso portfólio, tem muitas deep techs envolvidas nesse processo. Mas eu acho que o que vai acabar acontecendo também? Esse blended ele vai começar a surgir a partir... como eu falo assim, existe uma maturidade da existência dessas deep techs. Eu conheço algumas que têm 20 anos, desde a primeira vez que eu vi até ela está agora de boa, entendeu? Então, programas como Catalisa e a própria atuação mais pungente da Embrapi vão fazer com que agora, nos próximos anos, vão ter cada vez mais, dentro do portfólio da FINEP, empresas que surjam desses programas. Mas com uma tendência que não é sistemática, uma tendência natural. Ela vem de editais, né? Vem uma leva de projetos ou de uma atuação mais incisiva da Embrapi que vai jogando essas empresas no mercado. O legal seria que a gente pudesse tentar pensar numa atuação conjunta para que esse surgimento de empresas ele ocorra de uma forma mais dinâmica dentro desse processo em que os caras eles vão ter que precisar, ao longo de toda a cadeia, todos esses suportes necessários. Eles vão precisar validar mais rapidamente se aquilo ali é ou não um negócio. Eles vão precisar, e a partir disso, eles vão, ao ter um grau de exposição maior no mercado, eles vão ver, puxa, o que eu pensava que era o que o mercado queria não é muito bem aquilo que ele quer, não. Mas, se eu juntar com outro cara ali, ou com uma outra empresa, ou com outro grupo de pesquisa, eu talvez alcance aquilo que o Alessandro vai querer. Entendeu? Que é aquele negócio que vai dar né? Por quê? Porque são negócios que é um cara que vai pagar um preço premium para ele. Entendeu? Aquilo que o Del mostrou de comida não é o Zé das Couve que vai comprar. É um cara que está pagando um preço prêmio para justificar a mutueira de dinheiro que ainda vai ser precisado colocar no negócio. Quando esse negócio estiver estabilizado, aí vai para o povão. Mas, enquanto isso, e até a própria lógica do VC, eu preciso de monopólios temporários. Eu preciso de preços prêmios para justificar todo o risco que eu estou colocando nesse negócio, todo o investimento que é necessário para justificar. Então, nós temos que ter uma percepção na Deep Tech também daquelas que estão olhando lá para MIT, daquela que eu estou olhando para um mercadão global. E isso ele só vai conseguir a partir do momento que ele vai ter uma maior exposição ao que é, de fato, que é o jogo, que é descer para o play. Entendeu? Enquanto o cara não está ali, está lá no seu laboratório, vendo um mundo restrito, a minha pesquisa aqui, ele não vai ter essa percepção. Mas, à medida que... Por isso que é fundamental. Cada vez está mais ligado com incubadoras, cada vez o cara mais sacado regulatório, cada vez o cara se interagir com outras pessoas, outros grupos, para ele o cara ter essa percepção, poxa, o meu negócio poderia estar ali, e pensar regional, nacional, global. Aí, sim, ele vai ter uma outra perspectiva dos investimentos, daquilo que é necessário e pode gerar um grau de atividade para um mercado de capital de risco ou para uma grande empresa. Você tem o corporate venture direto aí, né, que faz M&As diretos para algumas empresas que fazem POCs ou são aceleradas dentro dos seus processos internos. Então, oportunidades dessas é que precisam ser geradas.
Perfeito, Rochester. E só vou pedir para o Alessandro ser bem sucinto na última pergunta aqui para você, e a gente encerra, que eu já passei bastante aqui do nosso tempo do painel, mas estava todo mundo ali falando um pouco sobre articulação e como você consegue, com mais membros, diminuir risco. A gente sabe que a Cero tem alguns investimentos junto com a Capital, e como que funciona isso na visão de vocês, e essa combinação dos Venture Capitals ajuda a mitigar risco, porque cada Venture Capital tem um olhar diferente. Como que é no caso de vocês? E aí a gente encerra o painel. Bom, vou responder rápido isso, mas vou botar outra pimentinha aqui no final, que é o seguinte. Essa união é a união de forças e competências. Então, você ter outra gestora co-investindo, ter um grupo de investimento anjo co-investindo, ter um especialista no setor investindo é muito importante, né? A gente investiu numa empresa de logística, tem um colega nosso que tem 30 anos no setor de logística, e falou, gostei disso e eu investiria meu dinheiro. Aí eu falei, qualquer valor. Ele entrou. Então, quando você tem um especialista do setor validando com você, porque a gente não é especialista, a gente investe em vários setores, mas não sou especialista em nenhum. Então, trazer esses co-investimentos é importante. Mas eu queria voltar aqui na questão do elo, da cadeia aqui, botar uma pimenta aqui no final, só para ficar como pergunta retórica, mas que é importante. A gente vê, o Rochester falou um negócio legal, a gente é um guarda-chuva no final, e esse guarda-chuva inunda a demanda de fundos que estão batendo na FINEP, as empresas que estão batendo no SEBRAE, e os projetos com as empresas corporativas e de investimento que batem lá na Embrapi. Eu vejo muito desconectado a universidade, a gente precisa voltar na universidade. Então, se você vai lá no laboratório aqui na UNB, na UFMG, o ITA ainda é um pouco mais conectado, e a Hospital e a Unicamp também. Mas você pergunta para o professor, o que você está fazendo aqui, qual é a linha de pesquisa do teu laboratório? Cara, eu vou olhar e falar, cara, para que é isso? Para que vai? Para onde vai? Então, não tem uma coordenação de falar assim, pô, o Del mostrou aqui, tendência de food, novas tecnologias de alimento no mundo. Está acontecendo, está todo mundo olhando para investir nisso. Cadê os laboratórios das universidades no Brasil olhando isso? Não tem organização disso. O professor está fazendo negócio lá porque quer botar mais patente para aumentar o salário dele. Então, e aquela patente pode não servir para nada. Então, acho que falta uma conexão para trazer a universidade nesse ponto, e eu queria deixar isso aqui no final, porque a gente fica... Eu vim da UNB, eu vejo lá, eu tenho alguns professores amigos que falam, cara, essas pesquisas estão fazendo aí, para quê? Né? Deixa eu só concluir, só em cima disso, que outra coisa que é muito interessante nesse negócio é a gente começar a mostrar exemplos. E eu falo que a estratégia, nesse caso, eu chamo da estratégia do latte caramel macchiato. Sabe aqueles cappuccino que vem com 4 camadas? Né? O que a gente tem que fazer e juntar todos? Nós temos que pegar a primeira camada da espuma, que são aqueles caras que estão nas pesquisas, nos institutos, que já estão meio que prontos. Que se você fizer um esforço ali para esse grupo ali, e aí fazer um balizamento de tecnologia, por isso que a visão do VC é interessante, porque ele consegue ver aquilo que realmente pode estar um grau de alavancagem melhor de alguma pesquisa, tentar pegar esses caras, e aí a gente puxa para dentro, a gente usa todo o nosso arsenal e mostra para o resto que dá certo. Porque se ficar naquele... o que você está fazendo? Estou fazendo uma coisa que vai demorar 10 anos para fazer. Tá bom, é legal, mas olha todo o percurso que a gente vai seguir. Mas existem, dentro de todas as instituições, pesquisadores, pesquisas e mercados que a gente pode pegar a espuminha do mate. Né? Pega a espuminha do mate, a espuminha do Nescau logo, entendeu? E trabalha esses caras para gerar exemplos. E aí todos nós, olha, esse cara recebeu o FINEP, SEBRAE, Embrapi, o VC, e aí está lá no céu, entendeu? Com o apoio, obviamente, da estrutura. Se a gente conseguir divulgar isso, a gente vai conseguir mostrar para esse pessoal lá, não. É legal. Excelente provocação, excelente pontuação no final do painel. Então, eu quero agradecer a todos vocês. Eu peço uma salva de palmas aí.